Olá a todos, bom dia. Hoje eu vou iniciar então a gravação da aula número 2, para que vocês possam assistir no momento aí que acharem mais oportuno. Eu sou a professora Michele de Souza, né? Nós estamos aqui na disciplina de Big Data, IoT e sistemas integrados aplicados à engenharia de produção, né? Sejam todos muito bem-vindos à disciplina. Eu vou compartilhar a tela do conteúdo para que a gente possa conversar um pouquinho. Vou fazer uma gravação não tão densa, não tão extensa. O material vai ficar disponível no Moodle para vocês fazerem a consulta. Eu gostaria de confirmar com vocês, para que derem uma olhada na programação da disciplina, né? Muito importante. A gente tem uma primeira tarefa para essa primeira semana, né? Para as aulas 1 e 2. Uma tarefa bem tranquila. Deixei já o link lá disponível para vocês fazerem o upload do documento, né? Anexarem lá. Se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no chat ali do Moodle, né? Estou à disposição de vocês. Então, que seja aí uma segunda aula bem produtiva para vocês. Espero poder compartilhar ali alguns conhecimentos, o que a teoria nos ensina, né? O que a prática nos traz de vivências e experiências. Espero que vocês tenham um bom aprendizado aí durante essa aula. Vou compartilhar aqui a apresentação. Aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho, gente. Estou baixando aqui. Aqui para apresentação, para vocês avaliarem. Então, bom, deixa eu trazer o slide aqui para vocês. Então, bem-vindos novamente à disciplina Big Data, Internet das Coisas, Sistemas de Integração Inteligente Aplicados em Engenharia de Produção. Antes eu comentei, falei o nome da disciplina, acho que eu me atrapalhei ali, falei errado. Mas então, sejam bem-vindos à aula 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da engenharia de produção, né? Até aqui a gente olhou para o que é engenharia de produção, né? Definições formais, enfim, o conceito lá da BEPRO, né? O modelo de entrada, transformação e saídas, né? Agora eu quero mudar um pouquinho o ângulo do que a gente vai enxergar, né? A pergunta dessa próxima fase, dessa próxima etapa do conteúdo é outra, né? Em cima de quais princípios a área da engenharia de produção se sustenta, né? Porque são exatamente esses princípios que vão explicar, né, mais adiante nos nossos conteúdos, porque Big Data, Internet das Coisas, né, esses sistemas inteligentes, eles não são modismos de consultoria, né, elas são ferramentas importantes que atacam, né, um por um os princípios da engenharia de produção, né, então, e esses três princípios, eles conversam entre si. Vou apresentar aqui. Então, qual é o primeiro princípio, né? Planejamento, projeto, implantação, controle e otimização de sistemas produtivos, né? O segundo é a integração de pessoas, materiais e equipamentos, né? Esse é o com o que, com quem, né? O planejamento, né? O projeto, implantação e controle e otimização de sistemas, ele se refere ao como fazer isso acontecer, né?
O segundo, então, que é a interação de pessoas, informações e materiais, é esse com o que e com quem, né? E o terceiro é a produção econômica, né, consistente e responsável ambientalmente. Esse é o para quê e sobre quais restrições o meu processo produtivo vai acontecer, né? Reparem uma questão importante, né, nessa... Não é à toa que esse conteúdo é apresentado como quebra-cabeça, né? Não é caso de design, né? Não é porque eu, né, porque esse design é bonito e é por isso que tem que ser dessa forma, né? Não, aqui é realmente um quebra-cabeça. Todos os três pilares, eles precisam estar comunicados, integrados, né? Encaixados para que as coisas funcionem como deve ser no ambiente produtivo, né? Dá para planejar lindamente, né? Fazer todo o planejamento da produção e não integrar as áreas, isso é possível, né? O que que acontece, né? O plano vai morrer lá no chão de fábrica, né? Porque a produção não sabe o que o comercial vendeu, né? Dá para integrar tudo sem ter sistema, sem ter dado de dashboard, sem olhar o custo, nem o impacto ambiental? A operação vai ser insustentável, né? Ou financeiramente, ou legalmente, ou os dois, né? Pode ser que ela não seja sustentável nesses três aspectos, né? O ambiental, financeiramente e legalmente, né? Então, vejam, isso precisa ser um quebra-cabeça mesmo, que precisa estar plenamente conectado, comunicado para que as coisas funcionem, né? A engenharia de produção, então, ela é a área que justamente segura essas peças ao mesmo tempo, né? Não é gestão, não é engenharia, é a construção e a costura e o encaixe, né, dos dois, entre as duas, né? Então, uma pergunta que eu deixo para vocês, né? Na empresa de vocês, né, no contexto profissional, qual dessas três peças é a mais frágil, né? É o planejar, integrar ou produzir de forma econômica e responsável, né? Escolha uma das opções, reflitam sobre isso, né? Que a gente vai voltar nelas lá no fechamento da aula, tá? Então, vamos lá para o próximo slide, né? O princípio, né, o planejamento, o projeto, a implantação, o controle e a otimização dos sistemas produtivos, né? Esse princípio de planejar e otimizar se desdobra em quatro frentes, né? A gente tem explicitado aqui. E eu vou traduzir cada uma delas numa pergunta prática do tipo que vocês podem se fazer lá quando vocês estiverem lá na empresa na segunda de manhã, né? Primeiro, utilização adequada de recursos de transformação para gerar produtos e serviços foram planejados, né? A pergunta prática é: eu tenho máquina e pessoas suficientes para entregar aquilo que eu prometi? Né? Então, uma das perguntas é essa, né? Segunda, a utilização adequada dos recursos de movimentação para garantir o fluxo necessário de materiais. A pergunta aqui é: o material chega na hora certa no posto certo? Né? Por que máquina parada esperando material é capacidade que você pagou, né, que a empresa pagou e não utilizou, né? A terceira, utilização de procedimentos de controle para maximizar o uso de recursos e a ociosidade, né? Pergunta que fica para a gente refletir. Quando o meu recurso está parado nesse exato, quanto do meu recurso está parado nesse exato momento, né? É aqui que a gente pergunta, né? A gente consegue responder isso agora, sem ligar para ninguém? A gente tem um sistema que permita nos responder isso de forma online, né, neste momento? Né? Então, essa questão vai se ligando com ferramentas de sistema, ferramentas sistêmicas que são importantes para nos trazerem esses subsídios, né? A quarta, né, planejamento da flexibilidade adequada nos recursos para que possam responder prontamente a diferenças configurações para a produção de diferentes produtos, né? Então, lá se eu tenho uma gama mais ampla de produto, né? Uh, uh, eu quero que vocês reflitam, né? Flexibilidade planejada, né? Foi se flexibilidade
que não foi projetada não é flexibilidade, é uma coisa que foi de improviso ali naquele momento, né? E o improviso, né, nesse caso, ele não se sustenta, tá? Né? Ele pode ter funcionado a curto prazo, né? Mas ele não se sustenta a longo prazo. Então, o improviso não é escala, não se repete, não se ensina para o próximo turno, né? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que pensar, né? Essa questão é muito importante porque se eu não tenho um planejamento para responder, né, naquele momento, né, é uma coisa que vai acontecendo ali no dia a dia e ele é insustentável, né? Pode ser sustentável naquele turno, mas o turno seguinte já não é sustentável, né? Então é isso que a gente tem que pensar, tá? Eu trouxe aqui um slide, né, do planejamento, projeto, implantação, controle e otimização dos sistemas produtivos, né? E esse slide ele é bem denso, né? Não vou ler aqui, mas vou explicar como que ele funciona, né? Ele, quando a gente olha, né, a gente imagina, nossa, né, esse processo totalmente complexo, enfim, do sistema de produção, né? Ele parece um tanto assustador, mas ele conta uma história muito simples, né? Uma decisão estratégica lá em cima, né? Um nível mais alto, ela vai sendo desdobrada, né, camada por camada, até virar uma ordem de fabricação lá embaixo na minha produção, lá no chão de fábrica. Olha aqui comigo a coluna da direita, por exemplo, né, porque ela é a chave da leitura, né? Ela mostra o horizonte de tempo de cada camada, né? Então, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, médio prazo, curto prazo, né? Em cima lá, o planejamento de longo prazo, né? Que a gente tem? O planejamento agregado é onde a empresa define o que vai produzir a longo prazo, né, no ano, no volume total, sem detalhar modelo, nem cor, enfim, ela, né, detalha o que ela vai fazer de planejamento. Descendo a médio prazo, tem lá o plano médio da produção, o MPS, e aqui a coisa desagrega, né? Já não é mais tantas toneladas por ano, é o produto que a gente vai produzir nesse mês, nessa semana. É a minha programação de médio prazo, né? Já mais abaixo, o curto prazo, o MRP, o planejamento das necessidades de materiais. Aqui entra, né? O sistema vai responder o que comprar, né? E quando comprar para o plano de mestre ser possível. Então, lá, eu tenho a minha produção, né? Eu vou fazer o meu planejamento, eu vou estimar quantas horas, eu posso estimar quantos itens, né? Eu posso estimar os meus itens por um planejamento com base nas vendas realizadas no período anterior, né? O que eu estimo de vender, ou também com a produção puxada, onde o cliente comprou e eu tenho que produzir, né? Então, existem essas duas formas de produção. Então, dependendo do ramo do sistema produtivo, né? Tem essas duas formas, né? Então, eu vou ter o sistema que vai alimentar essas informações do que eu preciso comprar, né? Vai detalhar como essa produção vai acontecer, máquina a máquina, hora a hora, recurso a recurso, né? E por fim, a execução e o controle, né? São as compras, a fabricação e a distribuição para o meu cliente lá na ponta, né? Se é o meu cliente que está esperando o produto que ele já comprou, ou é o meu cliente que eu vou disponibilizar os produtos para que eles. Que eu vou vender o meu produto para o cliente, vou ter o meu estoque para o cliente que quer vir e comprar o meu produto, né? Então, existem essas duas formas. Agora, eu quero que vocês reparem numa coisa que quase ninguém que tá ali no singelo, no cinza, mas eu quero que vocês reparem, né? As setas que sobem, né? As setas de reprogramação, elas são muito importantes. Isso aqui não é uma cascata que desce e acabou, né? Não, ela é cíclica, né? O que acontece no chão de fábrica volta, corrige o plano e assim a gente vai, né? Então, todo esse processo, né, é exatamente nesse ciclo que o dado e o tempo real muda tudo. O dado em tempo real muda tudo, né? Porque hoje a maioria das empresas, a seta sobe se leva, por exemplo, uma semana, né? Ou é o tempo que vai
tornar a minha empresa competitiva, porque quanto mais rápida, quanto mais leve eu tenho, mais o tempo, menor é o meu tempo de resposta em relação à tomada de decisões que eu tenho que ter, né? Mais competitiva, mais assertiva eu sou no processo produtivo. Então, imagina um, um, um sensor, né? Um sensor lá físico que conecta num sistema que já traz alguma falha no sistema produtivo, que já identifica rapidamente algum insumo que eu preciso comprar para produção, né? Isso vai gerar uma vantagem competitiva muito grande. Então, isso vai chegar nos gestores, né? Nos decisores, e já vão dizer, bom, eu tenho que providenciar imediatamente compra, ou seja, inclusive de forma automatizada, né? Então, isso aqui, o processo produtivo, ele é extremamente complexo, né? Ele é a boa orquestração disso é que vai garantir valor e rentabilidade para a organização. E esse fluxo, né? Esse sistema assertivo, ele só vai ser possível à medida que eu tenho tecnologia, né? Tecnologia e pessoas e processos para suportar todo esse processo, né? Não toda essa construção, né? Então, quando a gente for falar lá de Big Data, IoT, né, inteligência artificial, sistemas integrados, imaginem todo esse fluxo, né, que a gente está apresentando aqui do planejamento, projeto, implantação, controle e otimização do sistema produtivo, se a empresa não tem sistema para suportar. Né? É muito difícil, né? Eu não consigo imaginar, eu sei que ainda existem empresas que fazem, mas eu consigo imaginar um sistema produtivo de grande escala sem sistemas para suportar toda essa orquestração, né? Então, vejam a importância, né? A complexidade, a importância e tudo que a gente precisa para conseguir orquestrar muito bem todas essas etapas desse processo, né? Então, em relação ao conceito do planejamento, né? Vamos voltar ao básico, né? Por que a palavra planejamento é usada de forma tão solta, né? Que perdeu o sentido, né? Eu acho que planejar é fundamental, né? É um processo desenvolvido para alcançar uma situação desejada de modo eficiente, eficaz, efetivo, com menor concentração de esforços e recursos, né? Menor concentração de esforços e recursos. O planejamento que consome mais do que economiza é burocracia, né? Então, eu trabalho, né, diariamente com projetos de implantação de sistemas, né? Isso aqui é uma verdade, né? A gente tem que planejar para que a gente seja mais eficiente, que a gente consiga entregar no prazo estipulado, né? Todas as atividades são cadenciadas, uma é concorrente uma é concomitante da outra, então tudo precisa acontecer numa batida. É como uma escola de samba, né? Com seus vários instrumentos lá, tudo precisa acontecer no momento exato que tem que acontecer para que a gente tenha ao final ali a música, o enredo tocando, né? De forma que consiga conduzir a escola de samba lá, a escola de samba pela passarela, lá imaginamos assim no carnaval, né? Então é isso, né? Todo mundo lá com as suas divisões, no tempo certo que tem que tocar, né? Com tudo aquilo que tem que ser feito naquele momento, e é isso que vai dar um bom resultado, né? A segunda ideia, né, que para mim é a mais útil de todas, planejar antes de qualquer coisa é um modo de pensar, né? É um modo quando a gente está planejando, a gente reflete, a gente envolve indagações, né? E essas indagações, elas são fundamentais, né? O que fazer, como, quando, quanto, para quem, por quê, por quem e onde, né? Então, isso é fundamental para que a gente reflita, né? Quando a gente estiver dentro do nosso planejamento lá, a gente reflita sobre esses aspectos, traga esses pontos, porque assim é, é fundamental que a gente consiga, né, quando a gente está planejando, consiga responder essas perguntas. Se alguma delas não tiver resposta, a gente tem que voltar para dentro indagar, mas ainda questionar, né, e
e responder às 8. Não tem, não é uma, ah, não é opcional, é essencial, né? Então, isso aqui é, isso aqui é fundamental. E a última linha, né, do slide aqui, toda atividade de planejamento na empresa, por sua natureza, deve resultar de decisões presentes, tomadas a partir do exame do seu impacto futuro, o que lhe proporciona uma decisão temporal de alto significado, né? Toda atividade de planejamento resulta em decisões tomadas no presente, a partir do exame do impacto do futuro. A gente decide hoje, né? Sofre e colhe depois. Então, isso é um ponto crucial. E é projeto em sistema produtivo, é projeto de tecnologia, é projeto de construção de um edifício, enfim, todos os projetos eles seguem essa mesma lógica, né? Princípios gerais do planejamento, então, né? São 4 princípios gerais, eu vou dar uma pincelada em cada um, né? Princípio da contribuição aos objetivos. O planejamento ele deve visar os objetivos máximos da empresa. O plano não aponta para o objetivo, né? O plano não aponta para o objetivo maior. É desperdício de tempo de gente e cara, né? Isso é importante. Segundo, hierarquização. Os objetivos precisam ser hierarquizados e perseguidos na totalidade, porque eles são interligados, né? Então a gente precisa, como eu disse, é um cadenciando o outro, ou seja, priorizar, mas sem esquecer que ao priorizar tá mexendo nos outros, né? Então isso é muito importante. Se eu priorizar uma atividade aqui, eu vou estar prejudicando o outro, né? Então, isso tem que estar dentro do planejamento também. Terceiro, princípio da precedência. O planejamento é função administrativa que vem antes das outras três: organizar, dirigir e controlar. Se a empresa está se organizando antes de planejar, ela está tomando uma estrutura para um destino que ninguém definiu, né? Pensem nisso. O quarto, né? O quarto princípio, maior penetração e abrangência. O planejamento provoca uma série de modificações, né? Nas características e nas atividades da empresa. Eu gosto muito deste porque ele dá um teste prático. Se depois do planejamento nada mudou na empresa, aquilo não era planejamento, né? Aquilo era mais uma reunião para a gente montar mais uma reunião. Enfim, então, no momento que a gente está planejando, algumas coisas precisam ser mudadas. Como otimizar o sistema produtivo, então, né? De que forma que a gente pode otimizar, né? Guardem essa imagem, né? Porque nos próximos slides a gente, né, não tem só um detalhamento às 7 frentes, mas eu vou nomear as 7 agora, depois a gente entra em cada uma por uma, né? Mapear processo de produção na indústria, identificar gargalos, executar manutenção preditiva, descentralizar a gestão, integrar pessoas, processos, recursos, né? Entra a tecnologia aqui, prever demanda, adotar tecnologias também, né? Então, mapear o processo de produção da indústria, identificar gargalos, executar manutenção, né? Descentralizar. O que eu quero que vocês reparem é que adotar tecnologias é a última. Isso não é uma ordem alfabética por acaso. Não é uma ordem alfabética nem acaso. A tecnologia aplicada sobre o processo bagunçado, ela não organiza a bagunça. Isso é uma questão que eu, com a minha experiência em tecnologia de informação, eu tenho muita convicção em falar para vocês, né? Se a gente tem um sistema, um processo, né, pessoas e processos, né, uma operação bagunçada, tu colocar um sistema nesse contexto não vai resolver nada, inclusive vai te atrapalhar, vai criar mais empecilhos, mais burocratização, né? Então, a tecnologia na bagunça só vai automatizar a bagunça, né, em velocidade maior. É isso que vai acontecer, né? Se vocês saírem se vocês saírem daqui hoje com uma frase que seja, né, que seja essa, né? Tecnologia aplicada a processo bagunçado não organiza a bagunça. Ela automatiza a bagunça em uma velocidade maior. Isso é certo, né? Então, antes de qualquer projeto, qualquer implantação, qualquer a aquisição de solução, projeto de tecnologia, né?
o mapeamento do processo, por muitas vezes, ele é mais demorado, o mapeamento e organização do processo é mais demorado que a construção da tecnologia e a implantação da tecnologia em si, né? Por quê? Porque no momento que a gente está dentro de uma empresa, mapeando o processo, entendendo como o mercado funciona, entendendo como tecnologias funcionam, naquele momento a gente faz a empresa refletir, né? Poxa, tem algumas coisas que não são a tecnologia que vão te ajudar, tem algumas coisas que é mudança do teu processo, é mudança da tua cultura, é mudança do jeito de fazer, é mudança das pessoas, né? É mudança, inclusive, de cargo, reposição ou realocação, né? Então, pessoas estão posicionadas em pontos não tão estratégicos, elas precisam se reorganizar. Então, na maioria dos projetos, né? Então, tudo que eu já trabalhei e atuei, eu tenho plena convicção que é isso, tá? A gente perde um bom tempo ali nesse momento, nesse conhecer a empresa, conhecer os processos, mapear, desenhar, e depois, quando a gente tem isso desenhado, organizado, a solução tecnológica ela é fluida, né? A gente consegue colocar, implantar, faz sentido, né? Se eu coloquei um sistema dentro da empresa, eu vou colocar aquele processo dentro da empresa, o processo é muito mais moroso e demorado, né? Então, isso eu percebo que é fundamental, né, nas organizações. E quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de implantação de novas tecnologias, né? E a implantação de novas tecnologias é isso, ela requer um ponto crucial e essencial no início, que é o meu mapeamento dos meus processos, tá bem? Deixa eu só ver se está gravando certinho aqui para não perder, né? Tá gravando, tudo certo. Deixa eu ver aonde que eu apareço aqui. Tá tudo certo, a gente só quero garantir que eu não perca a gravação, né? Então, bora lá. Então, mapear o processo de produção da indústria, né? Quando a gente está. O que é mapear o processo, né? Eu comentei ali no slide anterior, mas vou trazer de novo, né? Primeira, primeira frente, né? O mapeamento do processo é um recurso gerencial usado para representar todos os passos de um método produtivo. Entradas, saídas, ações executadas com clareza e objetividade. O ganho real do mapeamento não é um desenho bonito de processo em uma ferramenta de fluxograma, de BPM, não é isso, né? O ganho está na segunda linha ali do slide, né? Que é na segunda linha do slide, que é dispor etapas do fluxograma, né? Tu consegue identificar e analisar falhas que normalmente elas passam despercebidas, né? Por que elas passam despercebidas? Porque elas fazem parte da rotina diária e a gente, enquanto tá fazendo ali muitas coisas, a gente faz no automático, a gente não se dá por conta. Então, precisa de um olhar fora da caixa, um olhar externo, né? Bom, olhar para fora e enxergar o que eu estou fazendo, né? E colocar isso no papel, né? Traz essa visão, né? Quando a gente vai fazendo as coisas, é a mesma coisa na nossa rotina no dia a dia. A gente faz as coisas tão no automático, tão no automático. Por vezes a gente não se dá conta. Chavei a porta.
guardei a chave do carro, né? Peguei meu celular. Às vezes a gente faz as coisas tão automáticas que a gente não se dá por conta. E no contexto empresarial é a mesma coisa. A gente vai fazendo as coisas no dia a dia pela repetição, a gente não se dá conta de coisas que podem ser melhoradas. Então, o mapeamento ajuda nisso, né? É aquela etapa que faz. Aquela coisa que a gente faz há 10 anos, né? 10, 15, 20 anos, sei lá, 5 anos, e a gente não se pergunta por quê. Quando a gente desenha isso, quando a gente mapeia isso, fica mais claro, né? E uma coisa que a gente tem que sempre se perguntar, né? Por que que a gente faz assim? A gente deve ter a consciência, né? De que a resposta que porque sempre foi assim, ela não é válida, né? A gente tem que entender os motivos, a gente tem que entender. Então a gente entra numa empresa, né? A gente está lá aprendendo o processo e tal, alguém está nos ensinando, nos apoiando, e a gente pergunta, por que que é feito dessa forma e tal? E a pessoa responde, porque sempre foi assim. Não, a gente tem que entender o contexto, né? Entender o contexto, né? Porque tem formas de fazer melhor? Tem, de que forma, né? Como que eu posso ajudar, né? Então, isso é um aspecto importante, isso traz à tona no mapeamento, né? E o terceiro ponto, é mais operacional, né? Que é identificar todas as atividades, tarefas, separadas por área, setor, por liderança envolvida, por critério de execução, né? É aqui que o detalhe faz a diferença, né? Então, a gente tem que, nesse momento, consultar os profissionais chaves, quem são os usuários chaves, né? Nos projetos de tecnologia, a gente chama de usuário-chave, né? Então, esses usuários-chaves, eles colam com os consultores de sistemas, né? Com os consultores de implantação, para fazer todo esse trabalho em conjunto, né? Então, o usuário-chave é que traz todo esse contexto ali para a gente, dentro do sistema, de como que a operação funciona, né? São colaboradores que têm conhecimento do processo, né? E os técnicos, os processos, conhecimentos técnicos que estão há bastante tempo dentro da empresa. São aquelas referências ali na sua área, na sua atuação, que pode transpor o processo nesse mapeamento, né? Aqui é muito importante, quem opera sabe coisas que o fluxograma oficial não tem, né? Existe processo e procedimento, e existe processo e procedimento que realmente acontece. Então, mapear só primeiro, né? É perder tempo, né? Então, a gente tem que entender, né? Como que aquilo ali funciona, né? E depois fazer um mapeamento desenho, né? Daquilo que realmente acontece, né? E nesse mapeamento, né? Parte desse mapeamento, deixa eu passar aqui. Isso, né? A gente tem que, quando a gente está fazendo mapeamento, a gente tem que fazer perguntas certas, né? Depois de listar todas as atividades que a gente precisa identificar, o propósito, né, de cada procedimento, a gente precisa se perguntar, né? Por que essa tarefa é importante para o negócio? Segundo, qual é o próximo passo dessa atividade? Então, vamos lá, o que eu comentei antes, né? A gente precisa primeiro entender, né, para mapear. Primeiro entender como as coisas operam, né? E depois desenhar lá o nosso fluxograma, né? Porque se a gente não entender como isso funciona na prática, se a gente vai desenhar, a gente vai acabar perdendo tempo, né? Por que essa atividade é importante, né? Qual é o passo a passo dela? Quem executa? Como? Passa por quem? Termina onde? Começa, né? Onde, né? E aqui vem o poder, né, da primeira pergunta. Se ninguém, né, se nenhum usuário consegue responder por que aquela tarefa é importante para o negócio, acabam de encontrar uma candidata, né, uma tarefa candidata a ser eliminada, né? Isso é fundamental. Aqui se identificam as atividades necessárias, né, e se investe melhor naquelas que realmente são essenciais. Então, se eu não sei dizer por que que aquela atividade é importante, talvez ela não seja tão importante assim, né? Depois vem a definição do grau de detalhamento, né? Do grau de detalhamento, né? Qual é o ponto de partida desta etapa? Quais são os resultados do fim do procedimento? E essas quatro perguntas, né? Essas quatro perguntas, né? Elas valem como qual é o ponto de partida. Essas quatro respostas, desculpa, ela é possível iniciar o mapeamento do processo de produção de verdade.
antes de mais nada, antes do mapeamento, né? A gente precisa, então, responder essas perguntas e daí sim, com essas respostas, começar a fazer um mapeamento de verdade e organizar, tá? Que é importante, né? Checklist de boas práticas no mapeamento de processo. Então, aprimorar a comunicação, treinar a equipe de trabalho, incluir todas as partes interessadas, reparar em quem são as partes, né? Os interessados, os fornecedores, parceiros, entrada, saída, processos, clientes, consumidores. Ou seja, o mapa não termina no na fábrica, né? No mundo da fábrica. Isso tem que envolver tudo, né? A segunda, então, detectar e analisar processos, né? Ineficientes, validar mapeamento realizado, validar é importante, porque o mapa que não foi conferido e quem executa, com quem executa é ficção, né? Então, isso é muito importante, né? A terceira é ação, elaborar propostas de modificação, gerar mapa, divulgar a todos, né? E o erro clássico das empresas nesse caso é parar no segundo bloco, né? Desenha, faz um mapa lindo lá, completo, validado e guarda na gaveta, né? O pior, né? Virou um quadro lá de parede numa sala de reunião, né? Quem aqui já viu um mapeamento de processo que virou, né, um documento a mais para guardar lá dentro da empresa, né? Então, as coisas têm que acontecer e saírem do papel, né? Tem que ter ação. Identificar gargalos da produção, né? Segunda frente, né? Gargalos, a definição é direta, né? Quando é gargalo é quando uma determinada etapa encarece, retarda ou até paralisa atividades. Esse empecilho cria obstáculos diante das metas pré-definidas, né? Então, projeto, a gente sempre tem que entender qual é a minha atividade gargalo, ou quem é a minha pessoa gargalo dentro daquele processo, né? Mas no final a definição é a parte mais honesta, né? O maior desafio está em identificar onde está o gargalo, né? Reparem nisso, né? Não é resolver o gargalo, o problema é encontrar esse gargalo. Todo mundo sabe que existe um, né? Mas pouca gente sabe onde ele está de verdade, porque normalmente a gente aponta para onde o barulho é maior, e o barulho quase nunca está na causa, né? Então, qual é a primeira ferramenta do slide lista identificar, né? Utilizar o mapa de processo, ou seja, a frente um depende do outro, né? E daí o mapa vai revelar qual é o nosso gargalo, né? Os outros passos são identificar causas de problemas, causas, não sintomas, né? Acompanhar entradas e saídas, definir planos de ações, usar identificadores de desempenho, né? Sobre KPIs, né? O slide diz algo que eu quero destacar para vocês, né? Eles são cruciais porque revelam pontos de melhoria, apontam alternativas estratégicas específicas para cada situação, né? O indicador serve para revelar o caminho e não para punir pessoas ou processos, né? Se o indicador da empresa que vocês estão atuando aí só é usado para cobrar alguém em uma reunião, por exemplo, né? Ele está sendo mal utilizado, né? O efeito colateral disso é que as pessoas começam a maquiar em vez de melhorar o processo, né? Então, quando a gente identificar que tem um indicador ruim, a gente tem que entender como melhorar processos para que isso seja, para que esses indicadores melhorem também, né? Não é apontar o dedo para o fulano, não está fazendo certo, né? Naquela etapa da produção, tá parando, né? O tempo tá maior do que deveria, enfim, não é isso, né? O ponto central aqui é que a gente precisa melhorar, entender onde é que estão, não é apontar dedos, e daí melhorar o processo. Tá? Executar a manutenção preditiva, né? Conceito, né? Terceira frente aqui. É uma a frase é curta, mas tem 4 benefícios embutidos. Vamos lá. A manutenção preditiva, ela aperfeiçoa a utilização de equipamentos e máquinas, porque evita falhas eletrônicas, mecânicas e técnicas. E ainda otimiza o consumo de energia e performance das operações, né? Ou seja, o que ela nos diz? Ela não é custo, ela é produtividade. Então, é esse argumento que a gente precisa ter na ponta da língua quando a gente for defender o orçamento de manutenção, né? A manutenção preditiva ela não compete com produção, ela é pré-requisito para a produção. Então, isso é fundamental. Como executar, né? Como fazer a educação preditiva? Então,
5 passos para a operacionalização, né? Primeiro, registrar dados e as características dos equipamentos em uso e classificar as máquinas por nível de relevância para o processo, né? Determinar as prioridades de revisão de médio e longo prazo, determinar as revisões de médio e longo prazo, né? Classificar a relevância é essencial, porque nem toda máquina merece a mesma atenção, né? Então, tem que classificar qual é a minha máquina mais importante, né? A manutenção preditiva em tudo, igualmente, é caro e ineficiente. Então, eu tenho que ter qual é a priorização que eu vou seguir, quais são as minhas máquinas mais importantes. Segundo, inventariar todas as máquinas, diminui erros possíveis e redução de custos, né? Então, tem que ter todo o mapeamento de todas as máquinas que eu tenho, né? Terceiro, executar controles periódicos. Manutenção programada dá mais confiabilidade e conserva a durabilidade do equipamento, porque os pontos de desgaste são identificados mais cedo, né? Então, o tempo da manutenção, a programação, isso é fundamental. Quarto, registrar dados sobre o funcionamento de equipamentos, né? Então, eu tenho que ter checklist, eu tenho que verificar como isso funciona, né? Eu tenho que fazer essa documentação. O quinto ali, né? Até falei do checklist, né? Mas é criar um checklist da manutenção, né? Tem que identificar tudo ali, né? E realmente documentar e fazer os checks lá necessários. Agora eu quero, né, que vocês segurem o passo 1 e o passo 4, porque eles vão voltar na segunda parte da disciplina, né? Né? Como, né? Registrar dados sobre o funcionamento de equipamentos, né? Aqui entra as nossas tecnologias, né? Um sensor de internet das coisas, por exemplo, comunicado às máquinas, ele pode ajudar plenamente na manutenção preditiva. Só que ele sozinho, o tempo todo, né, ele não funciona, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um sensor que captura essas informações, que leva para uma tecnologia, um sistema tecnológico, e que disponibilize informações e disponibilize dados para uma tomada de decisão, né? Quando esse registro passa a ser contínuo, né? Contínuo, né? E alguma coisa muda, a gente sai da manutenção preditiva que é baseada em calendário e vai para a manutenção preditiva que é baseada em comportamento do equipamento, né? Tu não troca o rolamento porque faz 6 meses, tu troca o rolamento porque a vibração dele mudou de padrão, né? Vejam a importância disso, né? Então, essas tecnologias, né, quando a gente fala da IoT, né, a IoT são sensores, né, são sensores físicos que são conectados a equipamentos, né, que possibilitam a captura de informações de dado que são levados para uma base de dados, e esses dados podem gerar informações importantíssimas para essa tomada de decisão. Então, vejam que as coisas, né, vão se ligando ali e tudo. Quando eu tô falando de produção, de processo produtivo, de prevenção, de planejamento, eu não consigo pensar nisso sem pensar em tecnologia, sem pensar em sistemas tecnológicos, né, sistemas, componentes, né, físicos, que para apoiar isso, né? Então, isso é muito importante. Descentralizar a gestão, né? Quarta frente, descentralizar a gestão. O slide começa com o primeiro sintoma, né? Que eu acho que é a melhor forma de tratar esse assunto. Se a gestão passa mais tempo resolvendo o problema do que a administração e operação, existe um problema grande. E diagnóstico, a empresa já é grande o suficiente para uma descentralização de gestão. Isso é muito importante, eu vejo isso muito acontecendo no dia a dia. Muitos gestores estão lá resolvendo problema em reunião com o cliente para resolver coisa pontual. Isso tem que ficar na mão da administração, tem que ficar na mão da operação, né? Se o gestor está atuando, inclusive eu muitas vezes me pego fazendo esse tipo de atividade, mas eu tenho que trabalhar o meu time para que eles sejam autônomos a ponto de conseguir tomar as decisões e fazer a resolução dos problemas sozinhos, né? A empresa cresceu, né? Além do modelo de gestão, e não é essa frase é para mim, né? Não é incompetência do gestor. É que o modelo que funcionava com 30 pessoas não funciona com 300, né? Então a gente tem que se readaptar. Aí vem uma objeção natural, que é o que o próprio slide antecipa, né? Mas delegar é arriscado.
realmente né? Deixar as decisões dos gestores para terceiros pode ser, né, um risco ali que precisa ser tomado, né? Mas o slide dá uma indicação de como reduzir esse risco, né? Se há visibilidade do processo produtivo e administrativo, dificilmente você vai ser confrontado com um problema inesperado, né? Na prática, isso, né? No dia a dia não é bem assim que acontece, né? As coisas vão surgindo, os problemas surgindo, às vezes a gente não tem tudo mapeado, enfim. Mas a frase que eu quero que vocês guardem, né, é que delegação sem visibilidade é aposta, delegação com visibilidade é gestão, né? Adivinha o que é visibilidade em escala, né? Dado integrado, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Então, isso aqui, esse slide eu me identifiquei muito, porque é muito meu dia a dia, né? Então, algumas coisas são importantes para a gente refletir, para a gente trazer para o contexto profissional, ver onde é que tá errando, o que precisa melhorar, né? Então, eu acho que isso é bem válido. Deixa eu voltar para o slide aqui, que eu tenho uma provocação para trazer para vocês. Quantos de vocês, né? Quantos de vocês aí nas suas empresas reconhecem o gestor bombeiro, né? Que é aquele que passa o dia todo apagando incêndio, né? Tenho certeza que vocês têm esses gestores presentes aí na organização de vocês, ou vocês são esses próprios gestores, né? No meu caso, eu me identifiquei muito porque eu acabo ali apagando incêndio ali dia a dia com os times, né? Então, é uma questão muito importante, a gente precisa refletir, né? Vamos lá. Quinta frente, né? Integração. Os três primeiros pontos lá parecem bem óbvios, mas nunca acontecem de verdade, né? Visibilidade e comunicação são essenciais para uma empresa. É preciso saber que todas as áreas estão fazendo e todas as áreas precisam conhecer como as outras operam. É aquilo que eu disse lá né, desde ontem, estou comentando, né? Eu preciso entender onde o meu processo começa, onde termina e onde começa do outro, né? A gente precisa saber, né? Reparem na diferença do segundo e terceiro. Saber o que a outra área faz é uma coisa, agora saber como ela opera é outra, bem mais profunda, né? A gente precisa entender profundamente. A diferença entre saber o que o comercial vende e entender por que o comercial vende e por que o comercial promete prazo curto, né? O ponto mais forte desse slide são os dados de produção serem integrados de forma automática para todas as demais áreas, né? Automática, palavra-chave, né? Não é alguém exportando planilha na segunda-feira, de tarde, mandando por e-mail, porque quando é manual, essas três coisas acontecem, né? Atrasa, erra e no primeiro dia corrido ninguém faz, né? Então, eu tenho que ter lá no meu sistema de venda previsibilidade de vendas, projeção, trazer isso para dentro, tudo integrado, né? Eu preciso ter essa visibilidade dentro da organização. E o ganho, né? Segundo slide, não é rapidez, é visibilidade. Com todos os processos integrados, né, fica muito mais fácil de prever quando vai faltar matéria-prima, né, e perceber quando a demanda do setor comercial está crescendo muito, né, nas últimas semanas, ou seja, integração de informação vai gerar uma previsibilidade e essa previsibilidade permite decidir antes e não depois, né? Acho que isso é bem importante. Então, esse diagrama aqui, né, que a gente comentou, né, eu tenho lá o mercado gerando demanda, aí eu tenho a minha estratégia, eu vou ter a minha diretoria financeira, diretoria de produção e diretoria de marketing, né? Essas é a decisão, né, no planejamento tático estratégico acontece ali na diretoria, né, e na gerência. Depois eu vou levar isso para dentro do meu processo produtivo, onde eu vou ter lá as minhas instalações, máquinas, materiais e pessoas, né, que é o planejamento operacional. Eu vou ter os meus materiais dos meus clientes, que são a entrada, e lá no fim eu vou ter meus produtos e serviços, que são a minha saída, né? O diagrama mostra a integração dos dois níveis, né? O nível tático, estratégico e o nível operacional.
né? Em cima, na elipse amarela ali, o planejamento tático e estratégico, o mercado alimenta a estratégia se desdobra nas diretorias e chega lá na gerência de produção, né? Embaixo, na elipse verde, né, o planejamento operacional entra nos materiais e clientes, passa pelo processo de produção, que integram instalações, máquinas e materiais e pessoas, e sai produtos e serviços. Agora, repara uma coisa importante nas linhas das diretorias ali, né? A diretoria de produção está do lado da diretoria financeira e da diretoria de marketing, e não abaixo delas. Isso não é um detalhe, isso não é uma lógica de design, né? É a afirmação de que a integração horizontal antes da deve ser a integração é horizontal antes de vertical. Enquanto a produção for tratada como uma área que recebe ordem comercial do financeiro, não existe integração, é subordinação, né? Isso é importante. E subordinação não gera troca de informação que a gente viu lá no slide anterior. Então, esse mapa, ele é muito importante. A produção tem que estar alinhada, né, horizontalmente com a diretoria financeira e a editoria de marketing, impulsionada pela estratégia, e a estratégia é impulsionada pelo mercado. No próximo slide, né? Prever demanda por quê, né? Prever a demanda se dá por dois motivos. Primeiro, é essencial que as mercadorias e serviços sejam entregues dentro do prazo, sem retrabalho, com a qualidade esperada, né? E reparem que os três estão juntos, né? Quando a demanda te pega de surpresa, você sacrifica um dos três e normalmente a qualidade, né? Normalmente a qualidade, porque o prazo e o retrabalho aparece no relatório de qualidade, só aparece reclamação de cliente 3 semanas depois, né? Então, o segundo motivo, prever demanda garante monitoramento de cada etapa da fabricação, simplificando o acompanhamento, a tomada de decisões, né? Não custa prever demanda, né? O que gera custo se não prever, né? Isso é importante. O que acontece quando a empresa não prevê, né? A gente tem aqui 3 riscos, né? Primeiro, manter o volume exagerado de matéria-prima para garantir atendimento diminui o espaço de manobra para investimentos mais produtivos, né? Traduzindo, dinheiro parado lá no meu estoque, na minha prateleira, que poderia estar numa máquina nova, treinamento, expansão, adquisição de tecnologia, né? Tudo isso acaba, eu tenho um elefante branco lá dentro do meu estoque, né, que está lá parado. Segundo, superprodução é o risco da indústria que não tem previsibilidade. Um período improdutivo para venda resulta em estoque lotado parado, né, perdendo valor de mercado, no limite tornando-se inválido para venda. Né? Faz sentido eu ter um monte de produto produzido, né? Terceiro, todo o estoque está exposto a ameaças externas, acidentes naturais, falhas estruturais, vazamentos, enfim, né? Somando os três, a conclusão é muito dura mesmo, mas é verdadeira. Estoque não é segurança, estoque é risco financiado. As empresas estão pagando juros, espaço e risco por comprar tranquilidade. Essa tranquilidade ela é uma falácia, porque no dia que a demanda muda de perfil, o estoque vira prejuízo, né? Então, isso é importante, né? E previsão da demanda depende do quê? De dado histórico, padrão de comportamento, série temporal. Segura essa ideia, né? Segura essa ideia, porque é isso que vai, né? É por essas demandas, essas necessidades que a gente vai trazer o conteúdo da parte de Big Data para dentro da disciplina, tá? Então, gente, eu gostaria de finalizar esse conteúdo hoje, para não ficar muito extenso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre adoção de tecnologias, de URP, né? De que forma o URP pode contribuir, né? Eu tenho bastante experiência nessa área de implantação de RP, porque, enfim, eu trabalho muitos anos com implantação, com suporte, né? Implantação desses sistemas e agora com desenvolvimento, né? Então, posso contribuir muito aqui para vocês. Vejam, tudo isso que a gente falou até o momento, todos esses processos, eles são integrados de alguma forma. E esses sistemas, normalmente, dentro das organizações, são os RPs, né? Os RPs, eles têm, em alguns casos, eles atendem a sua totalidade, a operação, em alguns outros casos, outros sistemas intermediários, né, precisam ser comunicados para fazer o fluxo todo. Mas isso é um papo para outra aula, a gente fala no próximo encontro. Espero que tenha trazido, contribuído aqui com vocês, né? O slide fica
disponível ali no Moodle, né? Se vocês quiserem acessar. Vejo vocês, então, no próximo encontro, né? Deixa eu fechar aqui para parar a gravação. Vou parar de compartilhar. Um abraço a todos, um bom final de semana aí para vocês. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Sobre 4. Inverso de 5, 1 sobre 5. Inverso de 6, 1 sobre 6. E é interessante ter uma relação com açúcar, uma explicação. O oposto é o número que somando com o original dá zero. Quer ver? Eu